Pois é, gente, consegui fazer um vídeo com a dona Eliane, a minha professora do primário, na Escola Presidente Grões. Eu não recordo o ano exatamente, não sei se foi 1971, talvez 71, 70, 71, é no máximo 72, eu acho que não 72, está entre 70 e 71. Ela foi minha professora. Era um garotinho lá de 12 para 13 anos, ou 11 para 12 anos. E a dona Eliane foi minha professora nesse ano. E a dona Eliane, ela conquistou toda a turma com uma forma diferenciada. Aquelas professoras daqueles tempos antigos eram mais rústicas, mais severas. Eu até cito aí no vídeo o nome de uma das professoras, no caso a dona Adelaide. Foi uma professora em 1969, na Escola Presidente Grões mesmo. Que ela, quando o aluno estava distraído, ela jogava o apagador em cima do aluno, ela tinha uma régua de madeira e ela às vezes vinha por trás, o aluno estava fazendo uma bagunça, conversando, ela batia nas costas do aluno. E uma ocasião bateu na minha mão como se fosse um palmatório. E a gente tinha, acho que, mais medo dela do que respeito. Mas ela não era tão diferenciada das outras professoras da época. Não que todas tivessem o mesmo comportamento, mas elas eram muito sérias, muito enérgicas na forma de educar. E a dona Eliane, como outras que passaram, né, na minha vida aí de estudante, elas eram diferenciadas. Eram pessoas carinhosas, pessoas atenciosas, pessoas que tinham o dom de educar, a paciência. E a dona Eliane, né, marcou, nesse período meu de educação, marcou com esse comportamento, dessa forma. Sou uma pessoa muito querida. E ser do bairro, criada no bairro, o Valmir, que já estudava comigo em outra turma, ele, quando a nossa professora, quando iniciou o ano, que a professora, nós, né, tivemos a surpresa de saber quem seria aquela professora daquele ano. E quando adentrou na sala a dona Eliane, o Valmir, quando viu, ele chamava ela de Maninha. Aí, eu não sei, mas era o Valmir que estava na minha sala, ou não era o Zé Luiz, que eu estudei com o Valmir, estudei com o Zé Luiz, irmão dele, hoje falecido. Mas acho que era o Valmir, sim, Valmir. Aí chamou de Maninha. Gente, eu não entendia como é que o aluno, a gente com 12 anos, 11 anos, vai chamar a professora de Maninha. Liberdade é essa que não tinha naquela época. Aí chamou de Maninha. Aí eu sentava do lado dele e perguntei, Maninha por que, Valmir? Aí ele, não, é porque ela mora do lado da minha casa, 2 casas depois, me parece. E ela foi garota lá na rua, e eu sou mais novo do que ela, mas ela brincava com a gente. E hoje ela está dando aula pra gente, a nossa professora. Bom, obviamente eu não chamava de Maninha, eu chamava de dona Eliane, obviamente, né? Só que depois, com o tempo de tanto ouvir o Valmir falar Maninha, eu, quando me refiro a dona Eliane, e se eu tiver com o Valmir, obviamente, eu me refiro dessa forma, de Maninha também. Eu não falo dona Eliane. Dona Eliane eu falo para outras pessoas. E
eu tive aí no bairro, não sei se tem 1 ano ou 2, conversando com o Valmir. Estava com meu filho, o Arão, hoje está em São Paulo. E o Valmir, não, acho que eu não recordo mais desse detalhe. Não sei se a dona Eliane veio chegando, ou se o Valmir falou dela, ou ela veio chegando e naquele momento. Não, o Valmir falou dela, que foi lá chamá-la. Acho que foi isso. Tem um detalhezinho aí que eu me perdi. Mas eu sei que ela chegou, quando viu meu filho Arão, ela na hora, ela falou: seu filho, é a sua cara quando você era jovem. Eu falei: é meu filho, sim. Ela não sabia que era meu filho, estava comigo. Aí falou para ele: você é a cara do seu pai quando era jovem. Aquilo ajudou a marcar aquele momento, aquele encontro ali, ajudou a marcar. Aí nós nos despedimos, conversamos, despedimos. Aí eu falei pro Valmir, poxa, eu tinha vontade de fazer um vídeo. Eu amador esses vídeos que eu faço. Eu tenho esse canal no YouTube para registrar alguns momentos, porque o tempo depois passa e quando a gente não percebe, se passaram 1, 2, 3, 4 anos, e muitas das vezes a gente está impedido, fica impedido, né, de poder estar com essas pessoas que fizeram parte da história da nossa vida mais constante. Porque às vezes você está longe, igual no meu caso, eu moro em Miguel Pereira, dá quase 100 quilômetros daqui para o Jardim América, 97, 90 e alguma coisa. É uma distância assim considerável. Então eu não estou sempre no Jardim América, até porque hoje, com 67 anos, os meus amigos de infância, muitos já se foram, muitos estão assim debilitados, ficam mais dentro de casa. E os filhos desses meus amigos, eu também já não reconheço mais, que já são pessoas aí de mais de 40 anos, alguns. E os netos dele, eu não sei quem são. E depois que eu casei, eu saí do Jardim América, saí do bairro. As minhas visitas no bairro, elas são visitas assim, são rápidas, né? E não são constantes. Normalmente eu tenho alguma coisa para resolver no Rio, aí eu aproveito, vou para o Jardim América, naquele dia eu durmo, para o dia seguinte eu resolver. Então eu normalmente não fico muito tempo e eu não ando pelas ruas, eu não conheço mais ninguém. E o Valmir, ele mora próximo, né? A gente mora na mesma posição, né? Próximo ao canal, ao rio. Ele mora na rua 7, eu moro na rua 3. E quando eu passo, eu vejo sempre ele no portão de casa, então eu passei a fazer mais visita a ele, conversar mais com ele. E aí ele falou com a maninha que eu gostaria de fazer um videozinho doméstico, mas para recordação. Ele aceitou de pronto, com aquele mesmo jeito de quando era jovem, dava aula pra gente, com aquele mesmo jeito sorridente, atenciosa. E então eu combinei de fazer esse vídeo. Só que, como eu falei antes, a distância às vezes impede que a gente consiga estar assim mais vezes, visitar o bairro mais vezes, por causa da distância. Aí já faz um tempo que eu estou programando isso. Aí hoje já se fazem alguns dias, tá? Tem um delay aí bem grande aí. Bem grande, que eu digo aí
talvez 5 dias, 4 dias. Acho que foi na quarta-feira, não, na quinta-feira que fizemos esse vídeo. Só hoje eu tô editando um vídeo pequeno, mas só hoje. Então eu estou falando essas coisas porque eu gostaria de fazer o vídeo ser diferente, ser assim, mais, como eu digo, como se fosse eu perguntando mais coisas e falando mais coisas do tempo do colégio, mas eu imaginei e na hora foi de improviso mesmo, foi esse vídeo aí que eu vou mostrar para vocês. Espero que dê para as pessoas conhecer a minha professora e que espero que ela consiga passar para vocês que vão estar vendo esse mesmo carinho e atenção que ela sempre teve com os alunos. Então eu vou encerrar agora para passar o vídeo aí, mostrar o vídeo aí para vocês conhecerem a Dona Eliane. Professora, talvez a única, não sei porque mudou isso aqui, mas configuração, mas não vai atrapalhar o vídeo não. Talvez a única professora que eu tenha contato, com certeza. As outras eu não tenho nem notícia. Mas... Você não sai do lugar. Justamente. Eu saí. Eu falei para ele. Todas as professoras colegas saíram do lugar. Todas foram. As pessoas, o Valmir ficou quando eu fiquei, mas o meu outro irmão mais novo saiu, mas o outro... Mas ainda tem muitos alunos daquela época, por aí, de vez em quando eu estava com alguém no meio. Né? Então. De vez em quando tem, Liliana, a senhora, é bom, né? A gente abraça. É muito gostoso. E eu fico pensando, quando eu me lembro da senhora, né? Eu estou te chamando de senhora pela professora. Mas pode chamar de você, não importa. Não. Eu fico mais jovem. Não é. E quando às vezes eu estou conversando na condição de polícia, e as pessoas, quando eu estava trabalhando, e as pessoas, eu estava atendendo alguma ocorrência, aí as pessoas me chamavam de senhor, tipo, na época, 30 anos, por aí, uma pessoa mais velha. Aí um dia eu questionei, eu falei, mas por que senhor? Autoridade. Aí a pessoa foi delicada e falou assim, não, o senhor é o policial. Eu estou tratando o policial. Senhor é o policial. Você me desculpa, se não estivesse representando a lei aqui, seria você mais novo do que eu, mas o senhor é um policial. Quando a gente fala um médico, os garotos me chamar de senhor, eu fico tudo enrolado, senhor você. Isso. Aí eu, quando eu lembro da minha professora, e eu conversando com o Valmir, que bom. Mas a cara não vai aparecer. Tá, não, mas vai aparecer. Eu, quando eu me lembro da minha professora, eu me lembro dos tempos antigos. Eu com 12 anos, ela muito jovem, o Valmir também com 12 anos, o Valmir acho que é um ano mais velho que eu. Naquela época eu tinha que uns 23. Eu vou te falar, uma vez na aula, a senhora estava fazendo aniversário e a senhora falou a sua data de nascimento. 27 de 6 de 1948. 27 anos. Não, 27 de 6, eu não consegui lembrar. Também se eu lembrasse era muita coisa. 27 de 6 eu não lembrava. 37 anos completos. E o 48 eu também não. Para mim era até 47. Eu sou de 58, então... 10 anos a mais. 10 anos Porque só. você era uma garota. Pois é, eu tinha 12 anos, a senhora naturalmente tinha 22 anos. É. Então, era muito jovem, mas não, quase mais nova do que meu filho mais novo, temporão. Eu tenho um filho de 20 anos, vai fazer 21. Então, quase mais nova do que quase da idade do meu filho mais novo. Eu tenho uma filha de 44 anos. 44. E tenho
uma de 41, tem uma de 29, vai fazer em dezembro, e tem aquele garoto que tem 25, e o Moisés vai fazer 21 de maio, que vem. É esse que está na polícia. Então, aí quando eu me lembro dela, eu me lembro daquela criança, aquela garotinha. Eu posso falar criança porque eu tenho 67 anos. Então, uma garota de 22 anos é criança, né? Então, eu me lembro dela, chegando para dar aula para a gente. E hoje, eu falo para as pessoas que quando a gente conhece alguém durante muito tempo, a gente, quando olha para a pessoa, a gente vê, não sei se no seu caso é mesmo, eu te vejo aquela pessoa. É como eu vejo outras crianças. Isso, com o cabelo aqui, mais ou menos, né? Andando com a bolsinha rapidinho para ir para o colégio. Então, eu tenho essa recordação sua. Como eu tenho a recordação do Valmir. É assim quando eu encontro os meninos. Aí eu olho, aí eu olho lá atrás. Aí eu lembro daquele rosto. Aí eu procuro aquele rosto, sabe? Na fisionomia agora, né? Às vezes a gente encontra, às vezes não, mas geralmente a gente lembra da memória retroativa. Isso, então. E dessa forma, aí eu às vezes em casa, passando, hoje quando eu estava saindo de casa, o Valmir, às vezes eu ligo para o Valmir liga para mim, aí eu falo, poxa, Valmir, eu quero ter uma recordação da maninha, mas da minha professora, a hora que eu quiser ver, eu vou botar no canal para me ver. Foi no Facebook, eu tenho uma noção de aluno. Eu tenho um canalzinho no YouTube, coisa caseira, mas eu tenho esse canalzinho no YouTube. Se a senhora quiser se divertir um pouquinho, depois eu passo o link desse canal. Depois Porque eu tenho alunos que estão comigo no Zap e no Facebook. Então a gente está sempre em contato. Então, no seu Zap, se eu for privilegiado no seu Zap, vai ser um prazer que a gente não perdeu o contato. Então, professor, aí eu me lembro, aí eu começo a fazer uma retrospectiva. Aquele garotinho, no seu caso, porque já me estamos falando do seu. Aí eu fico lembrando aquele garotinho que na educação, a dona Eliane, né? Ela ajudou na educação, ela preparou aquele garotinho como os outros, como o Valmir, preparou para o mundo. Sem ela perceber. Contribuição, né? Porque a Claro, família porque é muito importante. sim, a família é importante, mas o que eu estudei, o que a senhora me passou, isso contribuiu para mais tarde eu dar continuidade e hoje, né, eu estava aposentado na Polícia Militar, o Valmir foi para a Light, né, fez uma profissão na Light, e outros, com certeza, né, isso. Então, aí eu fico me olhando e falei, poxa, cara, eu com 67 anos hoje, polícia aposentado, e um dia eu era garotinho. Já foi garotinho, né? Cara, todos nós já fomos. Isso me surpreende, de saber que um dia eu fui uma criança, que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Eu na Polícia Militar, às vezes eu não gosto nem de falar muito, mas eu passei por vários momentos que eu podia não estar aqui. Eu imagino, mas nesse momento agora que eu estou vivendo é horrível. Vários. E a explicação que eu tenho foi no livramento de Deus, porque fora isso eu não tenho uma outra explicação. Não tem explicação. Coisas que aconteceram comigo, que eu quando eu lembro eu fico assustado. Ter vivido aquilo, né? É porque eu sobrevivi aquilo, tá? Eu não como outros que ficaram pelo caminho. Então eu quando eu lembro, eu falo, caramba, eu consegui sobreviver a essas coisas. E hoje eu estou aqui, né, passando no bairro, falando com meus amigos que um dia foram crianças, hoje tudo de cabelo branco igual. Barbuda, não? E, detalhe, nós hoje nos igualamos a professora. Porque se a gente sair na rua, somos duas pessoas iguais. De idade, somos pessoas iguais. E se marcar, a gente passa por mais velha do que ela. Tem esse risco, corre esse risco de a gente passar, alguém chegar e falar, ué, qual é a sua idade? Para ele falar, poxa, mas só isso, você parece que tem mais. No outro dia, já tem um tempinho
Estava no mercadinho dali, o seu irmão estava no mercadinho, né? Ele te reconheceu? Me reconheceu. Ah, eu acho que ele me falou. Aí ele falou, sou irmão do Jorge Cesário. Ah, tá, aí eu lembrei dele também. E meu filho até hoje lembra, porque a minha esposa, ela puxa a sardinha, assim, ela é meio contrária, ela gosta das coisas contrárias. Tipo assim, quem me trouxe até a minha professora, trouxe até a minha professora. Minha professora, eu costumo dizer para meus filhos, ele vai estar ouvindo esse vídeo, eu falo assim, meu filho, quando você vê um idoso e você ainda vê ele com os traços de beleza, achar bonito, você não vai conseguir imaginar aquele idoso com 20 anos. Mas é uma realidade, não é? Nós estamos falando assim até constrangedor, mas vamos ser realistas. Quando a gente vê um idoso que você olha e você vê ainda lindo, bonito, seja um homem ou uma mulher, com os traços de beleza ainda assim, mostrando ainda que ainda é uma pessoa, está bonita ainda, como você vai conseguir imaginar essa pessoa com 20 anos? Mário Gomes. Você lembra do Mário Gomes no auge? De novela? Lembra dele no auge. Você lembra dele como é que está agora atualmente? Ah, não? Se ele aparecer aqui, está arriscado a senhora falar para ele assim, olha moço, eu não tenho nada para te dar agora, passa outra hora. Ai, meu Deus, está tão ruim assim. Depois eu vou te mostrar, vou mandar pelo WhatsApp. Então, Mário Gomes era um símbolo de beleza, não era? Então você vê hoje o Mário Gomes, sabe, o cara não tem nada a ver com aquela beleza. Perde, né, com droga. Mas às vezes nem isso, eu acho que é a natureza da pessoa, não é nem isso, tem tantas pessoas. Crescer, né, progredir, mas ficar com uma situação tão ruim. Sim, mas eu digo esteticamente, eu acho que não é nem ele querer, ele pode até melhorar, mas acho que a natureza dele, sabe, ele ficou muito, muito diferente. As pessoas, eu vou lhe mostrar uma foto dele atual. Quantos anos teria? Ele deve estar com 76, 70 e um pouquinho, Mário Gomes. Eu conheci ele jovem. Eu conheci ele assim jovem. Ou 70 e pouco, 70 e um pouquinho, não recordo. Então, eu falo com meus filhos, lá em casa, às vezes eu converso com minha mulher, falo assim, quando você vê um idoso e você acha ele bonito, você não consegue imaginar como ele era quando estava novo, quando era novo. Porque ele conseguiu ainda envelhecer São os traços, né? Entendeu? Então, eu costumo dizer isso porque é fato, é real. O seu jeito de lidar com os alunos, você sempre foi uma professora amiga, sempre foi uma professora que tratava o aluno com carinho, diferente daquelas professoras da nossa época que a senhora pegou, né? Só que a senhora é muito mais jovem, as outras eram mais antigas, aquelas professoras que cheguei a apanhar daquela dona Adelaide, ela bateu na minha de palmatória? Não, de régua, aquela régua de coisa. A dona Adelaide, ela jogava o apagador na gente, batia com régua. Então, quer dizer, diferente, né?